Olá, eu sou o pastor Cláudio Lízias e esse é o programa podcast Gotas Benditas. Em cada episódio compartilho uma pequena mensagem bíblica como uma gota para abençoar o seu coração e dar orientação cristã para a vida. E por fim, irmãos e irmãs, segundo, obedecer é ter foco e determinação na ação principal da prática cristã. Fico pensando, olhando aqui o texto de Atos 5, né? Que coisa linda. Eu fico olhando e pensando assim, o que fazia esses homens, sabe? Apanharam, chicotada, costa sangrando, cheio de ferida. No dia seguinte está lá, de casa em casa, de tempo em tempo, anunciando. Rapaz, mas o que é isso? Será que eles eram neuróticos? Será que eles tinham feito uma lavagem cerebral neles, a ponto de... eu imagino os parentes assim, meu amigo, entra na realidade. Você está ficando maluco? Como é que você acabou de sair aí todo apanhado, todo esculhambado, né? A costa, e vai continuar fazendo o que os homens lá, os poderosos, disseram para não fazer? Meu amigo, o que é isso? Versículo 32. O apóstolo disseram, nós somos testemunhas de tudo isso. Sabe o que é, irmãos? Eles tinham foco, porque eles sabiam que era mais importante fazer, era ser testemunha de Jesus para as pessoas. Eles estavam focados, determinados para obedecer a Deus. E qualquer coisinha tira a gente do prumo. Qualquer coisinha. Qualquer probleminha, de nada. Sabe por quê? Porque a gente não tem foco. Porque a gente não tem determinação. Porque a gente realmente não sabe o que é o mais importante a ser feito na vida cristã. E a gente tem que ter foco. Determinação. E aí eu te pergunto, irmão, qual é o nosso foco principal como igreja de Jesus? Posso te dar algumas opções? Dá uma refletida aí. E por favor, tenta me responder. Qual é o foco principal da nossa comunidade? Cuidar da ação social, da ação diaconal na igreja? Seria esse um foco principal? Seria a mobilização para ações políticas, não estou falando de partido, estou falando de ações políticas, para transformação, para que a igreja ajude a sociedade a fazer, no caso a prefeitura, fazer projetos políticos que atendam mesmo a população. Seria isso a coisa mais importante da igreja? Seria a gente manter os membros da igreja em comunhão e animados através de muitos eventos? Seria isso? Posso te responder? Tudo isso é importante. Eu penso que a igreja deveria fazer. Porém, isso não é o objetivo principal da igreja. O objetivo principal da igreja é anunciar o nome de Jesus, que liberta, que salva, que cura, que transforma a vida das pessoas. Este é o testemunho principal, que é falar de Jesus para as pessoas. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos em desobediência declarada ao Senhor Jesus. E o texto todo fala que esses discípulos, eles eram obedientes a Jesus, a Deus, porque eles anunciavam, eles testemunhavam do nome de Jesus para as pessoas. Isto era o foco principal, esta era a determinação principal. Querido, desculpa, mas se você não está preocupado, sai semana, entra semana, você continua sem nenhum compromisso de falar, de contar o evangelho para as pessoas, desculpa, você está em desobediência. E a pergunta que eu faço para encerrar no dilema da obediência, em qual lugar você está? Toda desobediência ela tem consequência. Se aquilo que eu estou falando é invenção minha,
Fique tranquilo, você não está em desobediência. O problema é se eu estiver certo. E se eu estou fazendo meu compromisso de fidelidade com esta palavra. Se eu estiver certo e você não está atendendo o que está sendo dito, aí um problema vai ser seu, está certo? Porque a desobediência, ela gera tristeza, ela gera frieza. Meu Deus, é por isso que às vezes a gente encontra em algumas igrejas cristãos completamente frios, sem vitalidade. O louvor às vezes é congelante. Qual é o problema? Do grupo de louvor? Não. O problema é a desobediência. Agora, quando há obediência, irmãos, há alegria, há prosperidade, há frutos. Quando nós estamos anunciando Jesus. Os discípulos, costas dilaceradas, no dia seguinte, o texto termina, todos os dias, eles. Nos grupos de vida a gente sempre tem um desafio, que é a gente fazer uma semeadura abundante, todos os dias, aonde a gente for, para quem a gente falar, a quem a gente se encontrar, nós queremos anunciar de Jesus para as pessoas. Amém?